Vidas Anastasianas. O podcast de história oral das Irmãs Dominicanas de Montéi. Há lugares onde a história está predestinada a acontecer. Localizações que geográfica ou espiritualmente estão fadadas a sediar eventos memoráveis, feitos históricos e fatos transformadores. Essa história tem início em um desses lugares. Situada no coração de Uberaba, no bairro Nossa Senhora da Badia, a antiga Santa Casa da Misericórdia acolheu em 1885 o primeiro grupo de irmãs dominicanas francesas que chegaram ao Brasil. Ali, as religiosas firmaram as primeiras raízes de uma história que atravessaria séculos e impactaria muitas pessoas. Entre aqueles suntuosos muros cobertos de janelas e sonhos, se dedicaram à educação, à espiritualidade e ao cuidado com os enfermos e necessitados. Era o começo de uma grandiosa jornada. Anos mais tarde, essa mesma casa, que presenciou muitos princípios e desfechos, foi berço do nascimento de uma vida anastasiana. Irmã Maria Odete Constâncio guarda com carinho a lembrança de ter nascido na antiga Santa Casa. Filha de uma família humilde, cresceu valorizando as trivialidades de uma infância feliz e modesta. Minha família é muito pobre, né? Minha mãe muito pobre, né? Meu pai também não era assim, um homem de negócio, de fazer não. Analfabeto, né, coitado? Porque tinha ficado sem pai muito pequeno e a mãe também não teve meios, porque eram muitos filhos, na roça ela não pôde dar uma educação para os filhos todos, né? A religiosa recorda sobre as origens de seus pais e os desafios enfrentados pela avó paterna na viuvez. Os recursos eram poucos, mas amor, fé e união nunca foram escassos. Os 3 filhos de Sr. Antônio Constâncio Rodrigues e Dona Ercília Leal viveram uma juventude saudável, próximos à natureza. Na região conhecida como Três Barras, onde ficava a pequena fazenda da avó dos filhos, Dona Ercília foi professora primária das crianças. Ali, os pequenos aprenderam os valores religiosos e humanos, além de construírem memórias valiosas. Então vivemos há um bocado de tempo. A distância da minha casa, da casa da minha mãe, para a casa da minha avó, era assim de uns metros, né? E lá tinha um pé de tamarim, que eu não sei se ainda existe, né? Muito grande. Então a gente ia para lá para brincar, balançando nos galhos do tamarim, né? Então foi uma infância muito boa. De manhã a gente ia lá para beber leite, né, no curral. E foi uma vida muito boa que tive lá. Foi lá também que Irmã Odete fortaleceu sua jornada de estudos, quando o avô levou uma professora de Uberaba para lecionar para as crianças das roças da região. Quando a família se mudou de vez para a cidade das Sete Colinas, a jovem foi matriculada no Colégio Santa Catarina, cujo prédio era ligado à esquina de uma das mais tradicionais instituições educacionais da região, o Colégio Nossa Senhora das Dores. A pequena Odete estudou o 3º ano do curso primário no Colégio Santa Catarina e depois entrou para o Nossa Senhora das Dores. A rotina no colégio religioso ia de encontro com a trajetória de fé traçada pela família. A gente foi criado assim num ambiente de vida religiosa, de família cristã, né? Minha avó foi enjeitada quando pequenininha, né? Então a família que a adotou era de muito espírito cristão. Então aquele espírito passou para ela, passou para os filhos, passou para os netos também, né? Então a gente foi criado assim naquele ambiente de oração, de vida cristã, de falar de Deus, de falar de Jesus Cristo, de ter uma vida mais comprometida, né, com o que eles ensinavam para a gente. Então assim, eu acho que foi daí que já foi alicerçando minha vontade, minha tendência para a vida religiosa também, né? Além de ter crescido próxima às coisas de Deus, a pequena Maria Odete também era muito ligada a uma tia que já era religiosa, a irmã Filomena Leal. Embora não tenha influenciado as decisões da jovem, a religiosa se dispunha a conversar e relatar suas experiências na vida anastasiana dominicana.
Aos poucos, Odete ia afirmando sua vocação em clima de oração, determinação e fé. Nas férias, elas iam passar um dia lá na fazenda da minha avó. Então, elas iam lá, enchiam um caminhão aí no Uberaba, né? E iam para lá, passavam o dia todo lá. Então, era uma festa para a gente, né? Movimento, muita irmã lá. E eu pensava assim, que deve ser muito bom mesmo ser irmã, porque olha como é que elas vivem, né? Então, talvez isso também foi ajudando no meu desenvolver. Mas não teve nada, porque tem gente que acha que, assim, que a vida, que a vocação é alguma coisa que estala, né? Não, para mim não teve estalo nenhum. Foi uma coisa assim, mais ou menos normal, né? Foi alicerçando, foi firmando, foi alimentando e pronto, chegou agora. A decisão ganhou vida em 9 de março de 1946. Irmã Odete entrou para o noviciado aos 18 anos. O início de sua vida religiosa foi visto pela família como uma etapa orgânica, fruto do caminho vocacional que ela já vinha construindo com leveza e alegria. A mãe, que já tinha passado pelo Colégio Nossa Senhora das Dores como Martinha, se alegrou especialmente com a decisão. Nas memórias de Irmã Odete, o noviciado representa um tempo de crescimento, trabalho e dedicação pelo propósito. Com força e determinação, as jovens escreviam os primeiros capítulos de suas vidas religiosas. Foi tranquilo, viu? Porque a gente tinha outra estrutura de noviciado, outro gênero de formação que a gente tinha, né? A gente trabalhava serviços pesados de limpeza da casa, porque o colégio de Nossa Senhora das Dores era muito diferente do que agora, né? Era tudo na madeira, tudo em tábua, tudo esfregado, tinha que estar limpinho mesmo. E ninguém se queixava de peso, de cansaço. Todas estavam prontas, satisfeitas de realizar o trabalho delas. A oração também era buscada com muita energia, com muita fé, com muita disponibilidade, muita abertura para Deus. Após fazer seus primeiros votos, Irmã Odete deu continuidade ao trabalho com uma série de transferências. Sua primeira grande missão foi em Porto Nacional, no Tocantins, onde foi professora e ficou responsável por ministrar todas as disciplinas para as turmas de determinados períodos. Também cuidava e dava assistências internas do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Eu me entrosei logo com a região, com o povo, com as meninas também, né? Eu gostava muito de pegar sempre terceira série ou quarta. Eu gostava de terceira série porque os meninos iam bem alfabetizados no segundo ano, né? E então entravam no terceiro com muita vontade de aprender. Então foi muito bom. As outras matérias também a gente trazia com muita seriedade, né? E muito gosto, ciências, história e geografia, tudo isso, né? Em 1955, Irmã Odete teve que se despedir do povo de Porto Nacional, onde firmou tantas amizades, para encarar uma nova missão. Embarcou em um avião da FAB com outras 4 religiosas e foi em direção a Marabá, no Pará. Lá, seguiu trabalhando para garantir a educação e formação para crianças e jovens carentes. Depois de 3 anos de dedicação, foi transferida para diversos outros municípios, como Arraias, no Tocantins, Conceição do Araguaia e São Domingos do Araguaia, no Pará, e a capital do Rio de Janeiro. Ao longo dessas experiências, além de lecionar, também exerceu a função de supervisora pedagógica. Quando retornou ao Sudeste paraense, Irmã Odete também passou por outras vivências marcantes, trabalhando em prol do povo. Em São Domingos do Araguaia e Marabá, a religiosa lutava ao lado da população pelo enfrentamento das mazelas sociais e por melhores condições de vida. Despejo de famílias pobres que tinham entrado lá para fazer casas num terreno lá que a polícia estava tirando. Nós entramos de cheio para impedir aquele desatino da polícia, né? Aí eu entrei de cheio, okay? Lutando, pelejando mesmo. Nós entramos de cheio lá no povo, com o povo lutando para não deixar eles tirarem as pessoas. Estamos lá com o povo, né?
o povo sentindo a nossa presença. Ela destaca que não media forças pelo interesse de assegurar o direito à moradia. Irmã Odete também participou dos esforços para garantir que a população pudesse se apropriar de um castanhal abandonado na região de Açaizal, no Pará. A produção de castanhas no terreno tinha o potencial de ser uma grande fonte de trabalho e recursos para os carentes, possibilitando um real avanço na situação socioeconômica da região. Durante esse processo, o grupo sofreu perseguições e ameaças dos jagunços de uma poderosa força monetária e política de Marabá. Por fim, mesmo após muita violência velada e 2 mortes, o povo conquistou o direito de utilizar o castanhal. Outro momento marcante testemunhado por Irmã Odete foi a Guerrilha do Araguaia. O conflito, que ocorreu entre 1972 e 1975, foi uma das principais ações de resistência contra o regime militar que governava o Brasil na época. A gente estava lá, então a gente participou muito daquilo. Nossa, meu Deus do céu! Foi um tempo de muito sofrimento para a população e para nós também, porque o povo encontrava apoio. Eram 2 padres franceses que estavam lá trabalhando também, na região, né? Então eram os padres que moravam numa casa um pouco distante da nossa e lá em casa. Então eles iam lá conversar com os padres, vinha aqui, às vezes era para almoçar, para tomar uma merenda, para qualquer coisa, então simplesmente para desabafar, contar como é que estavam as coisas. E as prisões, então, eram muito bárbaras. Ela recorda a brutalidade exercida pelos militares aos moradores do interior durante o período. Irmã Odete pôde ver de perto a magnitude da violência e da impiedade que marcaram a guerrilha, presenciando momentos muito difíceis. Tem muita gente que acha que não aconteceu, que é exagero o que aconteceu na guerrilha, e não foi. Que a gente viu dentro, na nossa casa, a prisão do padre com a irmã Maria das Graças, né? A irmã ser levada da igreja também, ser torturada, o padre ser torturado também, né? E não ter nenhuma punição para ninguém. Eles foram presos no dia 2 de junho, né? De São Domingos, foram de manhã para lá, para Araguatis. Chegaram em casa de novo em São Domingos, às 10 horas da noite, né? O padre com o rosto todo marcado, viu? Todo marcado. E a irmã dela estava marcada emocionalmente. Não bateram nela, mas amarraram as mãos dela, né? Então ela tinha o sinal das cordas, que ficou toda a vida. E isso parece que é esse sinal que também ficou na alma dela, no emocional dela, que ela nunca sarou, né? Que morreu aqui em Palmas, em consequência do que ela passou no dia que ela foi presa. Então foi um momento muito difícil. Encarando a face da violência, do medo e da pobreza, Irmã Odete escreveu ao longo de sua vida religiosa uma história de força, fé e abnegação. Doou-se aos necessitados e tomou as dores do povo sem pensar 2 vezes. Em sua vida pessoal, também enfrentou desafios delicados. A última vez que eu vi minha mãe e meu pai, durante a doença dela, que foi um câncer, começou aqui na clavícula, né? Então depois se espalhou pelo corpo todo. Lá naquela Santa Casa, né? Então estavam os 2 lá debaixo daquela escada, cada um na sua cama. Minha mãe, ela recebendo uma bolsa de sangue da minha irmã, e meu pai aí recém-operado. A última vez que eu vi meus pais, né? Então isso para mim foi difícil, né? Mas minha mãe foi, quando eu abracei, falou assim, não, vai minha filha, vai, Deus está te chamando, é lá. Então vai, graças a Deus, né? Estou aqui, né? Com coragem e sabedoria, Irmã Odete soube superar todos os desafios apresentados pela vida e aliviar não apenas suas próprias dores, mas também as dos que recorrem a ela. Hoje, segue trabalhando em Conceição do Araguaia, com uma rotina intensa e repleta de projetos dedicados ao povo. Minha rotina agora é só trabalhar com as comunidades. Em Conceição foi criado um tipo de assistência na zona rural. Nós somos 4 religiosos lá, cada uma tem sua zona rural, né? Então eu também tenho uma,
chama São Jacinto. Tem 6 capelas, né? Então, cada vez que tem missa lá, eu devo estar lá também, né? Para acompanhar o padre, para ver o povo, para ver como é que estão as novenas, como é que estão estudando, como é que está isso, o desenvolvimento da comunidade. As coordenações, como é que estão andando, né? Isso aqui a gente faz. Fora disso, eu tenho lá dentro a minha atividade bem interessada por mim, trabalhar com os moradores de rua. Olha, eles são filhos de Deus. Também um desconhecimento, às vezes, muito grande, né, de seus direitos como cidadão, como gente brasileira, nascida aqui e não tem os direitos deles. Então, vê se um dia eles conhecem e se abrem para uma ação mais digna, né, mais de exigência dele mesmo, né, para mudar a situação. Testemunho vivo de amor, resiliência e dedicação, a história de Irmã Odete ecoa muito além das páginas do tempo. Em meio aos desafios, às lágrimas e alegrias, ela cumpre há décadas sua missão: servir, amar e oferecer esperança a todos que cruzam seu caminho. O podcast Vidas Anastasianas é um projeto de história oral que busca preservar e valorizar as memórias e singularidades das Irmãs Dominicanas de Monteil. Idealização, planejamento, entrevistas, redação, locução e edição por Pedro Henrique Marino. Registros das entrevistas pelo Núcleo de Comunicação e Marketing da província Nossa Senhora do Rosário.